primeiro bloco de ideias já deve ter sido suficiente para você odiar as algas com o fundo do coração de vocês. Mas, moçada, algas são importantes pra caralho e não ia estar ninguém aqui conversando se você não tivesse algas no planeta. Eu vou dividir a importância das algas em dois blocos, principalmente. Número 1, a importância ecológica das algas. Ora, moçada, as algas, elas são exatamente os principais constituintes do famosíssimo fitoplâncton aqui nas paradas. E é claro, né, para a gente poder falar de fitoplâncton, deixa eu vir bem para cá, fazer uma observação, lembrando para vocês o que diabos quer dizer plâncton. Gente, plâncton é uma comunidade de criaturas microscópicas, então, não visíveis a olho nu, e esses seres microscópicos, eles vão viver na superfície de corpos de água, na superfície de massas de água, como por exemplo, mares, rios, lagos. Plâncton microscópicos vivem na superfície de oceanos, rios e lagos, flutuando na superfície dessas regiões. Como, moçada, a água tem uma densidade razoável, esses carinhas eles são bem leves, bem pouco densos, eles vivem então, vou até acrescentar aqui, eles vivem então flutuando na superfície desses corpos de água, na superfície dessas massas de água, mares, rios e lagos. Sendo que, fofuchos, o que acontece é que o plâncton se divide em fitoplâncton. Fitoplâncton, gente, ele é o plâncton que ele é autótrofo fotossintetizante. E esse fitoplâncton autótrofo fotossintetizante, ele é constituído basicamente de algas do grupo das algas unicelulares, cianobactérias. Se você, moçada, forçar a barra para colocar cianobactérias como algas, mas carinhas como, por exemplo, as crisófitas ou diatomáceas e, gente, as pirrófitas ou dinoflagelados. E existe o zooplâncton, onde o zooplâncton ele é o plâncton heterótrofo. E, gente, o plâncton heterótrofo ele vai ser constituído de protozoários, mas não só, de microanimais, microcrustáceos, né? Crustáceos microscópicos, né? Você tem, por exemplo, larvas de moluscos, de crustáceos e etc e tal. De qualquer maneira, a gente tem que as algas são os principais componentes do fitoplâncton. E por que o fitoplâncton ele é importante pra caramba? Simplesmente o fitoplâncton, eles são os produtores em ecossistemas aquáticos. Quando a gente fala em produtores, aquele termo lá de ecologia, né? Quer dizer que eles são a base das cadeias alimentares em ecossistemas aquáticos. Quer dizer que todos os seres vivos em ecossistemas aquáticos dependem das algas do fitoplâncton, né? Sustentam lá as cadeias alimentares. E além de serem produtores em ecossistemas aquáticos, eles, moçada, são os principais produtores de oxigênio para a atmosfera. Aquela história de que não faz sentido dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a Amazônia ela consome tanto oxigênio quanto ela produz. Tudo bem, eu admito, ela produz um pouquinho mais de oxigênio do que ela consome, mas é quase 0 a 0. Ela só produz um pouquinho a mais de oxigênio do que ela consome, então é quase 0 a 0, ela praticamente consome todo o oxigênio que ela fabrica. Então, gente, não sobra muito oxigênio, daí não faz sentido dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo. Daí, os principais produtores de oxigênio no planeta são as algas. E as algas do fitoplâncton, ok? Não é a alga macroscópica, não. São as algas microscópicas, são as algas unicelulares, cianobactérias, se você colocá-las como algas, crisófitas ou diatomáceas, pirrófitas ou dinoflagelados. Cara, só isso aí já era suficiente para você dizer que as algas são importantes pra caramba, fundamentais. Só que ainda tem dois outros detalhes. Algas, moçada, são produtores de um gás chamado de DMS, ele é o dimetilsulfeto. Esse dimetilsulfeto,
esse é um gás que é liberado pelas algas, sendo que esse gás ele reage com a água da atmosfera, e no que ele reage com a água da atmosfera, acaba formando ácido sulfúrico, H2SO4. E Landim, chuva ácida? Não. É bem pouquinho H2SO4, é bem pouquinho ácido sulfúrico, não é suficiente para você produzir chuva ácida, não. Entretanto, tem uma importância danada. Esse H2SO4, ele acaba atraindo umidade do ar. No que ele atrai umidade do ar, ele acaba formando gotas de chuva. Daí, pessoas, eu vou argumentar que esse H2SO4, ele é o que a gente vai chamar em ecologia, /geografia, sei lá que porra de matéria é essa, de núcleo de condensação de nuvens. Exatamente, moçada, a base para a formação de gotas de chuva, de nuvens, para exatamente garantir a pluviosidade do planeta. Filosofando um pouco mais, tá? Se você parar para pensar, a água ela é mais leve do que a atmosfera. Ora, a atmosfera ela é basicamente formada de N2, peso molecular 28, de O2, peso molecular 32. E se você pega lá a água, moçada, o peso molecular dela é 18. Ou seja, a água ela é mais leve do que o ar. Isso quer dizer que a umidade, a água no ar, tende a ficar flutuando. Para que você possa, moçada, criar uma gota de chuva, você precisa de alguém que atrai a água para poder somar água com água, com água, com água, até formar uma gota de água mais pesada do que o ar, e essa gota de água mais pesada do que o ar vai cair na forma de a gota de chuva. Chamamos esses carinhas de núcleos de condensação de nuvens. Esses carinhas que atraem a umidade do ar para pegar exatamente núcleo de condensação de nuvens. Atrai água, e mais água, e mais água, e mais água, e mais água, até que chega uma hora que você atrai tanta água que você forma uma gotinha de chuva mais pesada do que o ar, para que a gota não fique mais flutuando na atmosfera, para que a gota caia na forma de chuva. Gente, algas são fundamentais na regulação do clima do planeta. Elas são fundamentais na regulação do clima do planeta, porque uma vez que as algas produzem DMS, dimetil sulfeto, esse DMS reage com a água que tem lá na umidade do ar, forma H2SO4, que age como NCN. Não estou falando, volto a dizer que esse H2SO4 vai promover chuva ácida, que é bem pouquinho, mas esse H2SO4 atrai a água, atrai umidade do ar, acumula água, formando a gota de chuva mais pesada que o ar, para poder chover. Isso quer dizer que algas, então, fundamentais na regulação do clima do planeta, formando núcleo de condensação de nuvens, exatamente a base para a formação das gotas de chuva. Quando a gente fala em importância ecológica, importância pode ser para o bem, mas importância pode ser para o mal. Daí algas, elas podem estar relacionadas a um evento chamado de maré vermelha. Essa maré vermelha, particularmente moçada, devido a um grupo de algas chamadas de pirrófitas ou dinoflagelatos. É o mesmo grupo, tá? O próprio nome, ele dá uma dica interessante. O nome pirro quer dizer fogo. Elas são as fícias, algas de fogo, sendo pessoas que elas têm esse nome fogo, porque elas promovem lá esse evento maré vermelha, elas têm coloração avermelhada. Falamos sobre isso nas aulas de ecologia também. Então, em ecologia, a gente fala sobre isso. Mas, cara, isso aqui é tão importante. Se eu tiver que falar sobre isso aqui 30 vezes no curso, a gente fala 30 vezes e as 30 vezes vão valer a pena, porque isso aqui cai absurdamente em questões de vestibular. Eutrofização, fofinhozinhos, é exatamente o acúmulo de nutrientes em ecossistemas aquáticos. Mas quando a gente fala, moçada, para vocês, de nutrientes em ecossistemas aquáticos, quem são esses nutrientes? Não estou falando de açúcar, nem de lipídio, nem de proteína. Estou falando basicamente
de compostos de nitrogênio, fósforo e potássio. Lembrem que a alga é autótrofa. A alga produz o próprio alimento dela. A alga produz a glicose dela, a alga produz a proteína dela, a alga produz a matéria orgânica dela. Então a alga não está interessada em matéria orgânica no meio. Entretanto, para que a alga possa produzir glicose, para que ela possa produzir proteína, ela precisa de sais minerais. Nitrogênio é fundamental para a produção de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, né, DNA. O fósforo é fundamental para a produção de DNA e o potássio é o principal íon positivo nos vegetais, fundamental no equilíbrio hídrico osmótico dos vegetais. Ou seja, eu sei que alga não é vegetal, mas é bem próxima, né? Então, algas precisam de nitrogênio para fabricar aminoácidos, que tem grupo amina, automaticamente proteínas, para fabricar bases nitrogenadas, que tem nitrogênio, para fabricar DNA. Fósforo para produzir fosfato, fundamental no DNA, no RNA, e o potássio. Daí, o fenômeno de eutrofização é um fenômeno ecológico onde você tem o acúmulo desses nutrientes em ecossistemas aquáticos. A base lá de NPK na conversa. Landim, o que é que leva ao acúmulo de NPK? 3 possíveis eventos podem levar à eutrofização em ecossistemas aquáticos. Lá vamos nós. Número 1, a gente pode ter, né, excesso de adubo. Nas aulas de botânica, a gente conversa que o principal componente dos adubos é exatamente o próprio NPK, mas pode ser, por exemplo, esgoto doméstico. E daí, Landim? E daí que quando você tem esgoto doméstico, ele é basicamente matéria orgânica, né? Se você parar para pensar, esgoto doméstico é cocô, é xixi, restos de comida, tudo isso é orgânico. Entretanto, quando o esgoto doméstico ele é decomposto por bactérias decompositoras, você vai pegar, por exemplo, aminoácidos, proteínas. Você vai pegar, por exemplo, bases nitrogenadas. Você vai pegar, por exemplo, DNA, RNA, e na decomposição, você vai transformar tudo isso aqui, que é orgânico, em, por exemplo, amônia, em, por exemplo, nitrato, que é inorgânico. E aí, pronto, joguei nitrato no meio. Eu vou pegar, por exemplo, o DNA, eu vou pegar o RNA, eu vou pegar fosfolipídios, que eles são orgânicos. Quando a gente decompor, vai acabar liberando fosfato, fósforo, e sais de potássio e aí vai, né? Inclusive, terceiro evento que leva à eutrofização, derramamento de petróleo, né? Petróleo, das aulas de química, também é matéria orgânica, né? Hidrocarbonetos, mas tem várias impurezas no petróleo, impurezas à base de nitrogênio, fósforo e potássio, de maneira que quando isso aqui é decomposto, libera NPK. Por isso que excesso de adubo, derramamento de esgoto doméstico, derramamento de petróleo em ecossistemas aquáticos vai acabar fazendo com que aumente a quantidade de NPK. E uma vez que aumenta a quantidade de NPK, nitratos, fosfatos, potássio aqui na parada, gente, isso aqui é nutriente para as algas, né? As algas vão dar um maior valor. No que as algas vão dar um maior valor, a gente tem que aumenta a quantidade de algas. Sendo pessoas que, se essas algas particularmente, elas forem do grupo lá das pirrófitas ou dinoflagelados, eita pessoas, problemas, né? Essas algas aqui, elas vão deixar a água vermelha, elas vão causar o fenômeno de maré vermelha. Quando eu falo que a água fica vermelha, não é vermelhinha de leve não, tá? É vermelha pra caralho. Tem tanta alga às vezes que a água do mar, do rio, fica mais ou menos da cor aqui desse pincel, né? Vermelho pra cacete. Silandinho, qual é o problema de ficar vermelho? Ah, qual é o problema? É que essas algas, elas acabam liberando neurotoxinas, toxinas que afetam o sistema nervoso de animais vertebrados. No que atacam, moçada, animais vertebrados, onde você tiver episódios de maré vermelha, animais vertebrados vão acabar morrendo. Peixes,
Vão acabar morrendo, moçada, lá, né? Mamíferos aquáticos, aves aquáticas, quem tiver lá de bobeira, acaba morrendo, gente, intoxicado, devido lá a essas neurotoxinas, né? Daí, episódios de poluição por excesso de adubo, esgoto doméstico ou petróleo levam ao fenômeno de eutrofização. E a eutrofização pode ter várias consequências. Uma das possíveis consequências da eutrofização é aumentou o NPK, as algas proliferam, isso pode levar ao episódio de maré vermelha para pouco seguro aqui na parada. Tem um trecho lá da Bíblia, gente, lá no Antigo Testamento, né, que estavam lá os hebreus, né, tentando fugir do Egito, né, os hebreus lá, escravos do faraó, né, também apareceu lá nas novelas já e tal, nos filmes, né, e aí, né, Moisés tem lá um lereado com Deus, né, para Deus jogar várias pragas no Egito, para exatamente ver se o faraó liberava lá os hebreus. E numa das pragas, a Bíblia descreve que o rio Nilo vira sangue, que os peixes morrem, quem bebe da água morre. Cara, esse é considerado um dos primeiros registros históricos de um episódio de maré vermelha, né? Porque se você vai lá e interpreta o que acontece, né? A água do rio Nilo vira sangue, ela fica vermelha, cor de sangue, né? E aí os peixes morrem. E quem bebe daquela água, inclusive pessoas que bebem daquela água morrem. No episódio de maré vermelha, se você beber água, pode se intoxicar, dependendo da quantidade, pode acabar morrendo. Então lá o episódio lá daquelas pragas do Egito Antigo, talvez, né, o lance lá do rio Nilo virar sangue, né, os historiadores colocam lá com o episódio de maré vermelha, né? Importantíssimo maré vermelha, um clássico das questões, consequência dos fenômenos de eutrofização. Mas, cara, eu estou falando da importância das algas. Além da importância ecológica, existe uma importância econômica para as algas. Pera aí, Landim. E a alga vai servir para alguma coisa do ponto de vista econômico? Sim, gente. Nós temos que algas, elas vão ser produtores de alguns tipos de polissacarídeos gelatinosos utilizados em vários campos da indústria. Esses polissacarídeos gelatinosos incluem, por exemplo, lá agar e carragena por parte das rodofícias. E aí decoraram rodofícias. Qual é a cor dessas desgraças aqui? Rodo, rojo, red, vermelho. Então, agar e carragena por rodofícias, que são as algas vermelhas. E um chamado, moçada, de alginina pelas feofícias. Feofícias, né, moçada? As algas lá, pardas, as algas marrons. Silandim. E para que servem esses polissacarídeos gelatinosos? Agar, carragena, alginina. Ora, moçada, isso aqui tem várias utilidades. Eles são usados como, por exemplo, meios de cultura para micro-organismos. Quando você, por exemplo, vai fazer aquele teste de sensibilidade a antibióticos, saber se uma determinada bactéria é sensível a um determinado antibiótico, que você colhe as bactérias, coloca no meio de cultura, ele normalmente é à base de agar, né? Agar também é utilizado, não sei se alguém lembra, no teste de DNA, naquela técnica de eletroforese. Então, o gel de eletroforese, ele vai ser exatamente a base de agar aí na parada. Mas, pessoas, nós também vamos utilizar essas substâncias em materiais de moldagem em odontologia. Então, quem usa aparelho, já usou aparelho ou vai usar aparelho, até comentar essa história, né? Uma parte divertidíssima é moldar, né? O tio dentista pega lá uma parada cor-de-rosa e enfia lá na tua boca, né? Chama alginato, derivado da alginina, né? E aí ele vai moldar os dentes para fazer um modelo de gesso, para estudar e ver como é que ele faz o aparelho para consertar seu dente, né? É um saco, né? Porque o cara coloca lá a porra do alginato, né, na sua boca, eu usei o aparelho durante vários e vários anos, né? E aí você fica com dificuldade de respirar e o dentista dizendo, tá acabando, e não tá acabando, e ele fica dizendo, tá acabando, e não tá acabando, e você lá com falta de ar, beleza, tirou, né, o alginato, moldou o dente, para poder fazer lá o modelo e fazer o aparelho lá para você ficar bonitão. Então você tem lá materiais de moldagem e odontologia. Gente, maquiagens, né? A gente tem lá que essas substâncias são a base para a produção de maquiagens, e espessantes
em várias indústrias. Quando a gente fala em espessantes, exatamente o material que vai dar uma consistência gelatinosa, por exemplo, em alimentos. Vários alimentos, moçada, que são cremosos, né? Como, por exemplo, geleias, iogurtes, sorvetes. Até comentei essa história certa vez, né? Um dos componentes que a gente coloca no sorvete para dar cremosidade no sorvete é a base de algas, às vezes. Em alimentos, ou então produtos de higiene pessoal. Quando a gente fala nesses produtos de higiene pessoal, ora, é o caso, por exemplo, de pasta de dente, é o caso, por exemplo, de shampoo. Então, se você pegar o rótulo da pasta de dente, o rótulo do shampoo, procura, cara. Tu vai encontrar, por exemplo, gente, lá, substâncias como agar, carragena, alginina, e essas substâncias todas são extraídas a partir de algas, né? Falando, moçada, em alimentação, algumas algas, elas são comestíveis. Tudo bem, aqui na nossa cultura ocidental, não é muito hábito da gente comer alga, não, mas lá no Oriente, moçada, Japão, eles têm fazendas de algas para eles comerem algas. Se bem que tem uma alga que acabou se popularizando, né, na culinária oriental aqui no Brasil, né, o nome dela é nori. Nori, gente, o nome científico dela, Porphyra. Ela é do grupo lá das rodophysias, das algas vermelhas. E, gente, a nori, do grupo lá das rodophysias, algas vermelhas, é a alga do sushi. Então, os fãs aí do sushi, aquela alguinha que enrola o sushi, se chama nori, e ela é uma alga vermelha. Ô, Landinho idiota, aquilo ali não é vermelho, não, aquilo ali é preto, caralho. Beleza. A coloração original dela na natureza é avermelhada. Aí ela vai sendo prensada, sendo secada, e ela vai perdendo a cor vermelha e ficando daquela cor mais para preto, né? De qualquer maneira, algas comestíveis, né? Em alguns lugares do mundo, algas fazem parte da culinária e são importantes fontes de alimento, né? Para a galera que vive lá no Japão, China, né? Muito ricas em vitaminas, por exemplo, lá. Nós temos ainda pessoas que algas, elas podem acabar sendo fontes de sílica, né? Na forma, moçada, lá de o que a gente chama de terras de diatomitos, terras de diatomáceas ou diatomitos. O que é isso aqui? As terras de diatomáceas ou diatomitos são exatamente aglomerações de carapaças de um grupo de algas chamadas de diatomáceas mortas. Ao longo, gente, de milhares e milhares, de milhões e milhões de anos, diatomáceas ou crisófitas, né? Elas ficam lá no mar, elas morrem e elas têm uma espécie de carapaça. Essa carapaça afunda e se acumula no fundo do mar. No que afunda, se acumula no fundo do mar, acabam formando as chamadas terras de diatomáceas, os diatomitos. A aglomeração de carapaças de diatomáceas mortas, sendo que isso aí é a base de sílica. Isso aqui acabam sendo reservatórios de sílica, né, para a gente utilizar em vários campos, né? Sílica, por exemplo, é utilizado na produção de microchips de computador. Pois é, né, rapaz? Não por acaso, né? A sede lá das grandes empresas de informática do mundo, né? No Vale do Silício, né? Sendo mostrado que aquilo ali era um deserto, né? Antigamente era coberto pelo oceano, tinha algas diatomáceas, elas morrem. O cadáver delas afunda, a carapaça se acumula e acaba formando areia rica em sílica. Produção, gente, de microchips, produção de vela de filtro, né? Quem tem filtro, por exemplo, de barro em casa, né, tem lá uma peça chamada de vela, que ela é feita de sílica, a partir de terras de diatomáceas. É o caso, por exemplo, moçada lá, de alguns materiais abrasivos utilizados em polimento. É o caso, moçada, da produção dos chamados tijolos brancos, né? Tijolo mais tradicional é aquele tijolo vermelhinho. Aquele tijolo vermelhinho é feito de argila, aquele tijolo furado. Aqui no Nordeste é muito comum a moçada trabalhar com tijolo branco. O tijolo branco muito utilizado lá em casa de praia é o tijolo de diatomito. O tijolo branco ele é feito de carapaças de algas mortas. Ele é feito lá de carapaças de diatomáceas, ele é feito de sílica. Se tu pegar um tijolo branco, quebrar,
Colocar lá no microscópio, você vai ver as carapaças das algas mortas lá. Então, aqui no Nordeste, muito comum a utilização, né, de tijolo branco na construção, né, muito tradicional lá em praias, que tem, claro, né, muita sílica, muita areia. Fica mais fácil você chegar e fazer tijolo branco do que fazer tijolo de argila, né, que é o tijolo vermelho furadinho lá na parada.